Eu quero ler uma palavra para você que está no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 18, versículo 20. Diz o texto sagrado aí: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Vamos ler o texto aqui, versículo 20, vamos ler. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Preste muita atenção, vou dar uma pausa aqui para interpretar a escrita a vocês. O rei Acabe juntou no Monte Carmelo 450 problemas. 450 problemas, chamados profetas de Baal. E todo o povo de Israel se juntou ao pé do Monte Carmelo, porque o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos. O povo de Israel buscava a Deus, só que o povo de Israel também adorava a Baal, por causa do rei Acabe e por causa dos profetas de Baal. E Elias, ele ficou naquele momento aborrecido, ele ficou naquele momento chateado, e por que não usar a palavra revoltado contra aquela situação? Não é uma revolta contra Deus, é uma revolta contra aquela situação ruim. O que Deus nos ensina com essa palavra? Que há pessoas que vivem cocheando entre dois pensamentos. Há pessoas que estão na igreja, orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, mas está se curvando perante Baal. Poxa, está na igreja servindo a Deus, está na igreja orando a Deus, está na igreja cantando, louvando a Deus, mas está se curvando perante os problemas. A partir do momento que você aceita o problema na sua vida, você está se curvando perante o problema. A partir do momento que você aceita uma doença no seu corpo, você está se curvando perante a doença. Se você aceita dívidas na sua vida, você está se curvando perante a dívida. Se você aceita um problema conjugal, você está se curvando perante o problema conjugal. Se você aceita o vício no seu filho, você está se curvando perante o vício. Esse vício, essa dívida, esse problema conjugal familiar, é um Baal que está diante de você. E se você aceita esse problema, você está aceitando Baal. Se você se curva perante esse problema, você está se curvando perante Baal. Aí a pessoa está na igreja, orando a Deus, buscando a Deus, mas está se curvando perante Baal, está se curvando perante os problemas. E é isso que Elias estava revoltado, aborrecido, porque o povo de Israel orava a Deus, buscava a Deus, mas estava se curvando perante Baal. E Elias disse: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão buscar a Deus, orar a Deus, jejuar a Deus, louvar a Deus, mas vai se curvar perante Baal? Aí Elias disse: ó, se Baal é Deus, então segue Baal, poxa. Agora, se o Senhor é Deus, então segue o Senhor.
E aí a Bíblia diz que o povo nada respondeu. Sabe por quê? Porque tem um ditado popular que diz: quem cala consente. Esse quem cala consente é a partir do momento que a pessoa ficou calada, significa que quem está dizendo, quem está falando, quem está acusando está com a razão, está certo. O povo ficou calado porque era exatamente o que estava acontecendo. O povo estava cocheando entre dois pensamentos, estava servindo a dois deuses. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer-se do outro. Ou agrada esse outro e venha se aborrecer desse um. Não podeis servir a dois senhores. Deus, Ele não admite dividir a glória dEle. Por isso que Jesus disse, quem amar pai, mãe, filho, filha, marido e esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. O primeiro e maior mandamento da Bíblia sempre foi e sempre será: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano, é o único Deus, o poderoso, o grandioso, o Criador dos céus e da terra, é o único digno de ser louvado, adorado, exaltado, aleluia, é o único, e Ele não aceita dividir a glória dEle com homem, nem muito menos com Baal, ou com problema nenhum. É forte essa palavra. Estamos aqui com o Bispo Marcelo. Bom dia, Bispo Marcelo, a paz do Senhor Jesus. Ô Bispo Marcelo, até compreendo o aborrecimento de Elias, porque toda a honra e toda a glória é dada a Deus, e o Elias estava vendo o povo se corromper, o povo que buscava a Deus se curvando perante os problemas, perante Baal. E Elias pensou consigo, isso é inadmissível, decida, se Baal é Deus, segue Baal, mas se o Senhor é Deus, que venha seguir o Senhor. E o povo ainda ficou calado, porque realmente essa era a situação. Bom dia, Bispo Marcelo, a paz. Bom dia, Bispo França, bom dia, Brasil e mundo, a paz do nosso Senhor Jesus. E é como o Senhor está falando, a palavra de Deus está dizendo, essa é a realidade de muitas pessoas que nos assistem. Ela crê num Deus vivo, poderoso, porém a face da enfermidade ela se curva. A pessoa crê num Deus que fez o fogo cair, como logo mais estaremos falando. Essa pessoa crê num Deus que tem mostrado tantas maravilhas, mas quando ela se depara com um problema que ao seu ver apresenta-se grande, ela se prostra, ela se acomoda, ela se limita, e como Elias bem disse, é inadmissível que a pessoa fique dividida em dois pensamentos. Se Deus é como Ele é na vida, essa pessoa não deve se inclinar, pelo contrário, ela tem que clamar. Em outras palavras, Bispo França, o que Elias queria falar, se Deus é Deus e você crê em Deus como você está dizendo, invoque esse Deus. E se Baal é Deus, então siga, invoca ele. Exato. E Elias estava sozinho, detalhe, né, Bispo Marcelo? Exato. Elias estava sozinho, e a Bíblia diz aqui no versículo 22, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Eu vou ser bem claro para você. Elias disse, sabe o quê? Elias disse o seguinte, eu estou sozinho aqui representando o Senhor, eu estou sozinho, já os profetas de Baal são 450, Elias estava sozinho contra 450 problemas, essa é a situação que muitos estão vivendo. A pessoa olha para frente, é problema financeiro,
Ela olha para a direita, problema sentimental, conjugal. Olha para a esquerda, problema familiar. Ela olha para trás, é um problema espiritual, é problema de saúde, é doença. Ela está cercada de problemas. Ao redor dela só tem problemas. E ela pensa consigo: olha, Bispo França, eu estou sozinho para vencer a doença, para vencer a dívida, para vencer o problema no meu casamento, para vencer o vício na minha família. Eu estou sozinho, sozinha, e estou rodeado de problemas. Como que eu sozinho vou vencer todos esses problemas? Elias estava vivendo essa situação. Elias, ele estava sozinho diante de vários problemas, não um, mas 450 problemas. 450 profetas de Baal. Humanamente falando, a situação de Elias era uma situação desfavorável. Era uma situação contrária. Os profetas de Baal estavam em maior número. O povo estava com o profeta de Baal. E detalhe, o rei Acabe e Jezabel estava do lado dos profetas de Baal. Então do lado de Baal estava o rei, do lado de Baal tinha 450 profetas e do lado de Baal estava o povo. E Elias? Elias estava sozinho. Sozinho contra tudo e contra todos. Você está vivendo essa situação. Tudo está nas suas costas. Talvez você está lutando para sustentar a sua casa sozinho. Dívidas e mais dívidas. É ameaça de agiota. Você pegou dinheiro emprestado, está sendo ameaçado de morte. A sua empresa, e você já está quase declarando falência. Já está abrindo concordata. Porque tudo está dando errado. Você está pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Você está preocupado, o que você vai fazer para pagar o 13º dos seus funcionários? Está desesperado. A doença que tomou conta do seu corpo, os médicos que lhe desenganaram, foi diagnosticado um problema e humanamente falando não tem solução. Você que está com depressão, com síndrome do pânico, está vivendo à base de psicotrópicos, tomando remédio tarja preta. Você já fez de tudo que podia fazer humanamente falando, você fez para resolver esses problemas, e a situação está de mal a pior. E você está sentindo um peso nas costas, porque você está se sentindo só. E são muitos os problemas que estão ao seu redor. Pois bem, Elias, ele disse claramente aí no versículo 23, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, aleluia. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra, é boa essa palavra. Gente, que texto maravilhoso, que palavra abençoada. Olha que fenomenal, Bispo Marcelo. Elias disse: vamos fazer o seguinte, vocês preparam um altar, e eu vou preparar um altar. Vocês vão oferecer uma oferta ao Deus de vocês, e vai clamar ao Deus de vocês. E Elias disse: eu vou oferecer uma oferta, também ao meu Deus, e vou clamar ao meu Deus. E Elias, ele disse claramente: o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Esse é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus.
E o povo gostou. O povo gostou desse desafio. Sabe o que isso mostra? Que realmente o povo estava com dúvida. O povo estava com dúvida entre Baal e entre Deus. Tem muita gente servindo a Deus com dúvida. Será que eu vou ser curado da doença? Será que meu filho vai se converter? Será que o meu marido vai mudar? Será que o meu casamento vai ser restaurado? Será que a minha vida financeira vai mudar? Será que eu vou conseguir pagar as dívidas? Tem muita gente com dúvida, servindo a Deus, mas com dúvida. O povo de Israel estava com dúvida. E Elias disse, olha, prepara uma oferta. O Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. Por que você está vendo esse altar aqui na igreja? Mostra o altar. Mostra o altar, por favor. Mostra ali o painel ali. O painel, por favor. Escrito Desafio de Elias. Por que nós estamos com o altar desse jeito? Para aí a imagem aí. Para aí, congela a imagem aí, por favor. Não, volta. Isso aí. Já para mim mostrar o altar e a lenha aqui em cima. E para mostrar ali o painel Desafio de Elias. E nós estamos com esse altar aqui exatamente porque fizemos um desafio, mas não é contra Deus não, está repreendido em nome de Jesus, desafiar Deus. Eu não sou louco, eu não sou maluco, ninguém é doido para desafiar Deus não. Aqui a Igreja Mundial do Poder de Deus, nós reverenciamos a Deus, nós temos temor no nosso coração. Nós não estamos aqui desafiando a Deus, estamos desafiando Baal, estamos desafiando os profetas de Baal. Traduzindo, estamos desafiando o problema, porque os profetas de Baal eram os problemas para Elias, eram os problemas de Elias. Nós estamos desafiando os problemas, nós estamos desafiando a doença, desafiando as dívidas, desafiando o desemprego, desafiando a miséria, desafiando essa doença que está no teu corpo, no corpo do teu familiar, desafiando esse problema sentimental, esse problema conjugal, desafiando esse vício da maconha, esse vício maldito, esse vício da cocaína, esse vício do crack. Nós estamos desafiando esse problema. E como que é esse desafio? Ah, meu irmão, minha irmã, está aqui o altar e está aqui a lenha. Elias ofereceu a oferta e Baal ofereceu a oferta, os profetas de Baal. O Deus que respondesse ao clamor seria o verdadeiro Deus. Nós estamos desafiando o problema porque se Deus dessa obra é na minha vida e está nesse lugar, como você tem visto que está, Ele vai responder. A resposta que Elias precisava, Bispo Marcelo, era o fogo, porque ele disse, o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então, hoje nós não precisamos que caia fogo do céu. Acho que essa é a realidade. Por que eu clamaria a Deus para Ele responder com fogo? Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada eu dizer, ah meu Deus, manda fogo do céu. Não vai mudar a situação, de jeito nenhum. Então hoje, Elias precisava do fogo, que era a resposta que ele precisava. Mas a resposta que essa irmã precisa, Bispo Marcelo, é da cura. A cura do HIV, a cura do câncer, a cura do tumor. Essa é a resposta que ela precisa, que ele precisa. A resposta que esse irmão telespectador precisa é a quitação das dívidas. A resposta que essa mãe precisa, que esse pai precisa, é a libertação dos filhos. Então a resposta que Elias precisava na época era o fogo. A resposta que nós precisamos hoje é um milagre na família, no casamento, nas finanças, enfim. Essa é a resposta de Deus. E nós servimos um Deus, está nessa obra. E esse Deus, Ele vai trazer a resposta. Esse Deus, Ele vai trazer a resposta. Elias ofereceu a oferta e Deus mandou a resposta que ele precisava, que era o fogo. Nós vamos oferecer a nossa oferta a Deus e Deus Ele vai mandar a resposta que nós precisamos, que é a cura, que é a quitação da dívida, que é a restauração do casamento, a restauração da família. Por isso que nós estamos vestindo aqui
essa camisa. Está aqui, ó, o desafio de Elias. Não é desafiando a Deus, repito, estamos desafiando a doença, desafiando as dívidas, desafiando o problema. E o nosso Deus vai responder, né, Bispo Marcelo? Com certeza, bispo, e vale a pena, voltando à palavra ali, a palavra de Deus, ela diz que quando o povo ouviu o que Elias disse, o Deus que... Desculpa interromper, é bom essa câmera aqui, porque aí fica focado no altar, dê preferência para essa câmera. Pode falar, desculpa interromper. Amém. Quando Elias falou, Deus que responder por fogo, esse que é Deus, todo o povo gritou e disse, boa essa palavra, porque aquele povo que estava ali reunido, estava dando ouvido a várias palavras. Vinha palavras de todos os lados, como é a realidade dessa pessoa. Palavra de que ela não vai vencer, não vai sair da dívida, que esse problema é insolúvel, que essa doença é incurável. E tudo que essa pessoa, esse irmão, essa irmã que nos assiste, precisa ouvir é que existe um Deus que responde ela, um Deus que tem o poder de tirar ela do sofrimento, de tirar ela da prostração, tirar ela deste problema que tem se mostrado insolúvel. E é esse Deus que Elias apresentou naquele dia e nós estamos apresentando. E estamos apresentando, não é de hoje não. Exato. É de muito tempo. Essa é a realidade. É de muito tempo. E aí, a Bíblia diz, o Bispo Marcelo, que os profetas de Baal clamaram a Baal. Sim. E não clamaram pouco, não. Clamaram muito. Clamaram muito. A Bíblia diz no versículo 26, que os profetas de Baal, né, tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas, com lancetas, né, com lanças, né, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Imagine quão difícil foi aqueles homens clamarem desde manhã, aqui amanhece, exemplo, 5 da manhã, até o meio-dia, meu irmão, são 7 horas andando em volta do altar, pisando nas pedras, se retalhando com faca, derramando sangue, e a Bíblia diz que não houve resposta nenhuma. Aí Elias, o que Elias fez? Elias clamou a Deus, mas antes de clamar, a Bíblia diz que Elias edificou o altar, e no versículo 34, disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei segunda vez, e o fizeram. E disse mais, fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Elias jogou 4 cântaros 3 vezes, são 12 cântaros cheios de água. Cântaros como esse aqui, pega aí, Bispo Marcelo. Será que dá para pegar aqui? Sim, pega aí, Bispo Marcelo. Elias pegou, na verdade, 12 cântaros como esse, e jogou sobre a lenha, sobre a oferta. Para quê? Para que ninguém, quando o fogo aparecesse, para ninguém falar, acho que ele colocou pólvora, acho que ele colocou azeite, acho que ele colocou algum combustível, e ele soltou alguma faísca e pegou fogo. Porque é muito raro, ou seja, acho que é impossível você pegar uma lenha molhada, uma oferta molhada e tacar fogo e pegar fogo. Se um carvão molhado já não acende para fazer o churrasco, imagine só a oferta. E aí,
ele abriu um rego do lado do altar, ou seja, uma vala, e encheu a vala de água também. E a Bíblia diz no versículo 36, eu estou resumindo: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meu irmão, Deus respondeu, não a Baal, não os problemas perderam. E o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Elias, respondeu com fogo. É isso que Deus vai fazer antes de acabar esse ano. Deus vai trazer a resposta que você precisa, quando você colocar a sua vida, a sua fé no altar de Deus.